Todos muito bem-vindos a mais uma live semanal da FVI, a Fórmula de Venda para Empreendimentos Imobiliários. Nessas lives semanais, toda sexta-feira às 9h30 da manhã, você aprende comigo a vender apartamentos na planta 100% online com uma equipe enxuta. E na aula de hoje, você vai aprender como é a rotina de um gerente de vendas de uma incorporadora que vende 39 apartamentos em 33 dias com somente 3 corretores. O outro resultado que a gente teve aplicando esse mesmo método de gestão é ter vendido nos últimos 10 dias, 10 dias não, perdão, nos últimos 10 meses, 91 apartamentos com uma equipe de 5 corretores. Com esse mesmo método de gestão que eu vou compartilhar para vocês, foram vendidos 557 apartamentos em 39 meses. E de onde vem esse método de gestão? Quem é esse gerente? Esse método de gestão vem do meu método, que é a FVI, que a gente desenvolveu aqui na minha imobiliária no Paraguai, a gente levou para o Brasil, e eu sou o gerente dessa equipe de 5 corretores, onde eu apliquei eh, métodos, onde eu desenvolvi métodos de gestão comercial e tive um sucesso. Sendo assim, humilde, falando que a gente teve um excelente sucesso. E eu vou compartilhar com vocês hoje qual que é essa rotina, quais são as boas práticas. Vocês vão entender por que essas boas práticas são importantes. Vocês vão entender a importância de ter um processo, a importância de ter um líder, um gestor e o que que vocês ganham com isso, tá? Mas antes de eu mostrar isso, eu quero compartilhar uma frase com vocês do Steve Jobs. Prestem muita atenção nessa frase, que essa frase ela ou eu tenho uma certa. Eu me reconheço nessa frase, tá? Eu me reconheço nessa frase. Eu vou ler essa frase para vocês e aí vou desenvolver o raciocínio aqui. Eu quero que vocês me acompanhem. Preste muita atenção, porque essa frase é a pedra angular aqui de todo o sistema de gestão que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Qual que é essa frase, pessoal? É o seguinte, ó. Se você quer fazer todo mundo feliz, não seja um líder. Venda sorvete. Se você quer fazer todo mundo feliz, não seja um líder. Venda sorvete. Quem aqui já ouviu essa frase ou já leu essa frase por aí? Essa frase, pessoal, eu me conecto muito com ela, me identifico, porque eu já fui um líder que eu não conseguia desagradar as pessoas. Eu tinha muita dificuldade em expressar aquilo que eu sabia que era a verdade que eu tinha que expressar. Mas dentro de mim eu sabia que aquilo podia gerar um desconforto no meu liderado, logo eu optava por agradar a todos, menos em fazer o que era o certo. Quais foram as consequências disso, de querer agradar a todo mundo? Cara, a minha empresa chegou a ter 311 mil reais em dívidas final de 2020. Eu tinha 30 mil reais em dívidas pessoais. Minha empresa estava tendo um colapso na época. Eu devia o meu carro, devia 30 mil reais, a minha empresa devia 311 mil reais. E fazendo um exame de consciência, essa fase ruim a minha pessoa como um líder ruim. Eu era um líder que eu queria agradar a todos. Como diz o Steve Jobs, se você quer agradar a todos, não seja um líder, venda sorvete. E o que que aconteceu depois, quando eu tive uma virada de chave, quando eu comecei a aplicar a rotina de gestão que eu vou mostrar para vocês? Hoje a minha empresa, eu tenho vários negócios, hoje eu tenho 4 empresas, 4 negócios, todos eles na área digital, a maioria no setor imobiliário, uma boa parte no setor de educação. Eu já comprei 2 apartamentos, estou para pagar o meu carro que eu comprei depois, um carro muito mais bonito. Os meus negócios têm caixa hoje em dia, não tem mais dívida. Eu tenho caixa, não tenho mais dívida. Então, só para vocês terem uma noção do meu depoimento aqui sobre o resultado que eu tive quando eu mudei essa
mentalidade. Ou seja, eu deixei de ser um líder que queria agradar todo mundo, fazer todo mundo feliz, me transformei num líder que faz o que tem que ser feito e a coisa começou de andar. Quem aqui se identifica com isso, pessoal? Alguém de vocês se identifica como um líder que quer deixar todo mundo feliz? Eu era esse líder, tá? Eu sou bem sincero com vocês. Eu era esse líder que quer fazer todo mundo feliz. E diz, como já diz o Steve Jobs, vamos anotar aqui, que é uma frase do Steve Jobs, né? Não vamos, Steve Jobs, não vamos, não vamos, eu não vou me atribuir essa frase, tá? É dele. Vamos lá, galera. Qual que é a rotina de um gerente de vendas de uma incorporadora que vende 39 apartamentos em 33 dias com 3 corretores? Tem várias coisinhas aqui nessa rotina, tá? Mas antes da rotina, você tem que ter um negócio aqui. Você tem que ter meta e indicadores de sucesso, tá? Por que que tem que ter metas e indicadores de sucesso? Porque quem não sabe, não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Pessoal, se vocês não têm metas para a equipe comercial de vocês, os vendedores vão se sentir perdidos. Os vendedores não vão saber se o que eles estão fazendo é bom ou não. Eles não vão saber se o resultado que eles estão entregando é bom ou não. Então você tem que ter meta, porque com meta você consegue setar a tua equipe. Pessoal, a gente está aqui e a gente quer chegar no ponto B. Essa é a nossa meta. E vocês têm que alimentar na mente dos vendedores de vocês essa meta todos os dias. Eles têm que entender se eles estão indo para o caminho certo ou não. Porque se eles não têm esse senso de direção, o vendedor se desmotiva e o vendedor não segue processo, o vendedor não entrega resultado. Então, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qual que é a moral dessa história aqui? Defina metas, ok? E tenha também um playbook, ou seja, as regras do jogo. Se o vendedor não sabe quais são as regras do jogo que ele está jogando, se o vendedor não sabe qual é a responsabilidade dele, se o corretor, vendedor, closer, vai depender do jeito que você montou a tua estrutura, não sabe o manual de instruções, como é que tu vai garantir um bom desempenho para ele? Como é que tu vai poder dizer se vai dar um feedback para ele no sentido de saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não? Não tem como, né? Se você, vamos pegar um jogo de futebol. Você coloca um jogador de basquete para jogar futebol e não explica as regras do jogo para ele, o cara vai entrar lá jogando basquete e vai cagar com todo o jogo. Me desculpa a palavra aqui. Então, deixe claro quais são as regras do jogo. Isso eu chamo de ter um playbook de vendas, tá? Tenha um playbook de vendas, que é o passo a passo exato de todo o processo comercial que o teu vendedor tem que seguir. Exatamente, pessoal. Desde o primeiro passo até o último, tem que ter clareza do que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, tá? Então, isso é o seguinte, passo a passo exato do que ele tem que fazer e como fazer. Mas, Franco, o que que isso tem a ver com gestão comercial? Tudo, pessoal. Porque como é que você vai fazer uma gestão comercial de uma equipe que não foi treinada dentro de um processo? Aí você está sendo injusto com essa equipe. Você só pode ser um líder firme, um líder que cobra, que exige, se você antes do momento de cobrar, exigir, você deixou claro quais são as regras do jogo e você treinou esse vendedor. Porque se você não treinou ele, é injusto, né, cara? Pô, pega o exemplo do jogador de basquete. O, o exemplo do jogador de basquete. O cara.
entra lá num campo de futebol. Pensa um pouco, o cara é jogador de basquete, ele entra num campo de futebol, ninguém explicou para ele as regras do jogo de futebol. O cara entra jogando basquete. Faz sentido xingar o cara? Faz sentido dar um feedback pro cara? Faz sentido dar um puxão da orelha? Não, é injusto, porque não foi passado para ele as regras do jogo. Aqui é a mesma coisa. Você só vai poder ser um líder que entrega resultado, um líder que pode ser um líder firme, quando você tem certeza que você deu um treinamento correto para o teu corretor ou para a tua equipe. Antes disso, é injusto com ele. Depois disso, certo, você vai lá e faz o teu processo de feedback. Franklin, como é que eu faço um feedback? Eu vou mostrar para vocês aqui como que é um feedback sanduíche. Alguém aqui já viu falar do feedback sanduíche? Alguém comenta aí nos comentários. Sim, não. Existe o feedback sanduíche, eu vou mostrar para vocês como é que é isso, tá? Beleza. Então é isso, tem que ter metas e indicadores de sucesso. Defina metas. E aqui para definir metas, o que são metas? Eu gosto de trabalhar assim, pessoal. Ó, três metas. Eu tenho três indicadores, tá? Eu tenho metas de unidades vendidas no período X. Eu tenho propostas apresentadas e eu tenho ligações. Ligações, mensagens. Ó, qual que é a lógica disso aqui, pessoal? Preste atenção. Deixa eu me coçar aqui. Ai, 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 ai. Qual que é o raciocínio aqui? O raciocínio é o seguinte. Pense comigo. Deixa eu só fazer uma parada aqui que eu não tô conseguindo tirar aqui. Pronto. Pensa comigo. Ah, quero vender. A gente vai ter um. Provavelmente. Ou vamos pegar aqui 39 apartamentos em 33 dias. Vocês acham que foi sorte eu ter vendido 39 apartamentos em 33 dias? Não foi sorte. Foi previsibilidade e escala. Como que eu fiz isso? Levando em conta essas três metas aqui. Mas antes disso, você tem que ter o teu marketing alinhado com as metas de vendas. Por quê? Marketing alimenta o funil com leads. Como que eu fiz para vender 39 apartamentos em 33 dias? Eu gerei um represamento de audiência em um evento online, represamento de investidores, represamento de investidores em um evento online com 2.800 inscritos. Então, para poder gerar esse resultado aqui, para ter essa meta, eu sabia que o meu marketing tinha que me entregar 2.800 leads em um evento com um, um evento que gerou um efeito de represamento. O que que é o efeito de represamento? 2.800 inscritos para uma oferta especial de 50 unidades. Então, antes de eu definir essas três metas aqui, o que que eu fiz? Eu alinhei marketing. Marketing sabia que tinha que entregar os 2.800 inscritos num evento onde eu causei o efeito represamento, que é o quê? Para 2.800 investidores, eu tinha uma oferta especial com 50 unidades. Eu crio um efeito represamento. Muita gente para pouca oferta. Eu gero escassez, gero urgência. Muito importante isso, tá? Mas vamos lá.
Com isso, eu sabia que eu podia alinhar essas metas, mas só ter a meta de 39 apartamentos não faz sentido, pessoal, porque eu preciso acompanhar esse pessoal. Eu não posso simplesmente definir a meta e eu lá no final eu esperar um resultado. Não, eu tenho que ter um acompanhamento. Por quê que eu tenho que ter um acompanhamento? Pelo seguinte, qual é o papel do gerente? O papel do gerente é o seguinte, é ser o relógio, eu nem sei como é que escreve relógio, pessoal. Eu sou, eu tenho que contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou paraguaio, eu fui alfabetizado no Paraguai, relógio, e eu não sei escrever algumas palavras em português. Relógio, mas como é que é? Relógios, mas confira. Ok, já sei como é que é. Relógios. E eu não sei escrever algumas palavras em português, tá? Ser o relógio da equipe e ser o é, responsável de eliminar os obstáculos do caminho do corretor. Então, esse é o papel do líder, do gerente líder, ser o relógio da equipe e ser o responsável de eliminar os obstáculos do caminho do corretor. O que é ser o relógio da equipe? Tem que estar funcionando 24 horas por dia, não pode atrasar, não pode se adiantar, e é o que determina o ritmo. O relógio é isso, ele que determina o tempo. Tu olha, agora tá hora, agora tá hora, agora tá hora. Tu olha, tu tá entendendo o que está acontecendo. O gestor é a mesma coisa. Ele é o relógio, ele vai determinar o ritmo, vai determinar a hora das coisas e ele é a referência para saber se tudo está andando ou não, se tudo está fluindo ou não. Se não está fluindo, é papel do gestor eliminar os obstáculos. Por que que eu estou falando isso? Porque esses indicadores aqui, pessoal, que ajudam o gestor a entender se tudo está fluindo. Vou dar um exemplo aqui. Como que eu vendi 39 apartamentos em 33 dias com três corretores? Cada corretor tinha uma meta de 30 follow-ups diários. Follow-ups diários. Então, a primeira coisa, pessoal, é você ter uma meta operacional, que são ligações, é uma OPI, tá? OPI é meta operacional, ok? Deixa eu só ver o que que estão mandando aqui no grupo. Ok, beleza. Meta operacional. 30 follow-ups diário. Dentro do meu funil, eu sei que se cada vendedor, cada corretor dos três fazem 30 follow-ups diários, eu vou ter um ritmo é, ideal de fluxo de leads que eu tenho grande chance de bater as 39 vendas em 33 dias. Agora, como é que eu sei isso? Que eu já, com essa equipe, eu já vinha. Esse aqui era o terceiro empreendimento, eu já tinha dados, tá? No começo, pessoal, quando vocês vão começar a fazer isso aqui, não tem muita noção de funil. Então, os primeiros eventos online que vocês vão fazer e vocês vão acompanhar, não vai ter muito indicador. Vocês vão construir as taxas de conversões. Vocês vão começar a construir o primeiro funil de vocês. Depois vocês vão ajustar parafusos e vão começar a entender, se faz tanto aqui, gera tanto aqui. Se eu aumentar esse tanto de chamadas aqui, vai aumentar tanto aqui. Opa, que é o limite de follow-ups que um comercial consegue fazer. Daqui para cima ele se estressa e perde desempenho. Depois, com o tempo, vocês vão começar a olhar, ajustar para esse tipo de coisa, tá? Mas aqui eu já sabia que com cada um dos três fazendo 30, eu conseguiria ter um resultado esperado, tá? Propostas apresentadas é um outro tipo de OPI. O que que é um OPI? Deixa eu ver aqui, indicador de performance operacional. Isso é uma OPI, indicador de performance operacional. Aqui também, metas de propostas apresentadas, X propostas por semana. Olha que interessante, como é que eu consigo ter feasibilidade e entregar esse tipo de resultado?
Eu sabia que se o. Desculpa. Eu sabia que com 30 ligações, follow-ups diários, mais ou menos, um vendedor bem treinado tinha que ter X propostas por semana apresentadas, tá? Propostas apresentadas. E com isso eu ia ter X vendas no final do mês, aplicando esse tipo de marketing, tá, pessoal? É esse tipo de estratégia de marketing que é através de eventos online. Então, tem que ter clareza, temos que ter clareza desses indicadores aqui. Aqui fica fácil você ver se um corretor está entregando o resultado ou não. Ontem eu fiz uma sessão estratégica com o dono de uma imobiliária, ele tem aí de 7 a 12 corretores. E ele não sabe se os corretores dele seguem os processos dele, ele não tem clareza dos processos e ele estava insatisfeito porque os corretores estão desanimados. Daí eu falei, meu amigo, é óbvio que eles vão ficar desanimados. Eles estão num ambiente que não tem uma liderança forte aqui dizendo para onde tem que ir, o que que tem que ser feito e alguém acompanhando. Aí eu perguntei: você treinou todo? Tu tem certeza que você treinou bem cada um dos seus corretores? Ele falou: cara, eu não tenho certeza. Eu falei: então como é que tu vai exigir algo se você não deixou claro o playbook, não deixou claro, cadê, as regras do jogo? Ele falou: cara, tem sentido. Então, pessoal, se vocês querem ser um gestor que tenha sucesso, metas e indicadores de sucesso, defina metas, tá? Mas antes tem um playbook, ou seja, as regras do jogo, o que que ele tem que fazer para vender, tem que ser o passo a passo exato de cada coisa que ele tem que fazer. Essa minha equipe comercial, ela sabe exatamente o passo a passo do que ela tem que fazer em cada etapa. Quando chega na hora da venda, ela sabe exatamente como é que o cliente tem que pagar, se é um pagamento internacional, tem um processo, se é um pagamento de uma conta de dentro do país, tem outro processo, outro tipo de documentação. Os corretores, eles são treinados para saber como explicar exatamente cada coisa. Para que vocês, ó, ó o que que aconteceu, só para que vocês tenham uma noção, pessoal. Ano passado, não, esse ano, teve um momento que a incorporadora mudou o contrato deles. E aí os vendedores ficaram perdidos. Mudou o contrato, mudou as regras do jogo. O que que vocês acham que a gente fez? A gente trouxe o advogado da incorporadora que mudou as regras do jogo e a gente ficou mais de uma hora com ele perguntando, tirando dúvidas para ele explicar sobre o contrato, sobre as novas regras do jogo. Por quê? Porque a equipe tem que ter clareza. É injusto eu exigir ser um líder firme, né? Se não está claro para o meu liderado qual é o passo a passo e o processo que ele tem que seguir. Agora, eu treinei ele, eu ensinei e eu perguntei: você tem clareza do processo agora? E ele fala: eu tenho, então eu estou em um momento que eu posso exigir da equipe, entendeu? Então, o primeiro passo é esse. Antigamente, o erro que eu cometia era de não treinar com clareza a equipe comercial. E eu sentia no fundo que aquele cara não recebeu um treinamento correto. De como é que eu vou cobrar daquela pessoa? Então, é muito importante isso, tá? E beleza, vamos lá. Aqui a gente tem as metas, os indicadores, o playbook, o papel do gerente. Agora vamos para a rotina, tá? Rotina é muito importante, pessoal. Você tem que ter uma rotina diária, vocês têm que ter uma rotina semanal, mensal, tá? Diária é o quê? Daily, daily meeting. Lembra que eu falei que o gerente é o relógio? Todos os dias, pessoal, de segunda a sábado ou de segunda a sexta, você tem que se reunir com a tua equipe e entender o seguinte: melhor caso do dia anterior,
Pior caso do dia anterior. Bateu a meta? Sim? Não? Por quê? Lembra que o papel do gestor é o papel do gestor é de ser o relógio e eliminar os obstáculos da equipe? Essa daily meeting é a principal atividade que você tem que ter na tua rotina para cumprir com esse papel. Com a daily meeting, você vai entender o melhor caso do corretor do dia anterior, o pior caso dele, se ele bateu a meta, sim ou não, ou por quê. Ele não bateu a meta, está acontecendo alguma coisa. Você já vai soar um alarme, você vai entender por que ele não bateu a meta e você já vai definir uma pequena ação para tirar o obstáculo que está impedindo ele de bater a meta. Eu cheguei a conhecer corretor que era muito bom, mas ele não sabia organizar uma agenda. Eu fui lá e fiz uma sessão de coach com ele e ensinei ele a organizar uma agenda. Outro estava com um notebook ruim. Fui lá, orientei ele que ele tinha que comprar um notebook novo, organizar, resolver o notebook dele. Vocês entendem? Isso aqui é os ajustes que você vai fazendo na rota diariamente. Você vai alinhando a equipe comercial também aqui. Ó, estamos próximo da meta, não estamos. Estamos alcançando, não estamos alcançando. Esse é o ranking dos corretores. Isso aqui é uma coisa que vocês podem colocar também. Ranking de vendas. Coloca um bônus para quem está na frente do ranking e assim por diante. Mas essa delimite, pessoal, vai fazer com que a equipe saiba para onde eles estão no, no transcurso do trabalho para chegar na meta. Serve para você entender se está tudo andando nos conforme. Serve para você entender se não está andando nos conforme, o que que você tem que fazer para andar. E a principal coisa, pessoal, prestem atenção. Nessa reunião, toda a equipe aprende. Quando um cara fala qual é o melhor caso dele, o pior caso, e se ele bateu a meta, por que ele fez para bater a meta, todo mundo da equipe tem que prestar atenção e aprender com esse cara. É algo que eu chamo de inteligência coletiva. Você fazer isso aqui diariamente traz um baita de um aprendizado coletivo, tá bom? Então aqui você acompanha na Daily Meeting indicadores OPIs e KPIs. São indicadores de resultado operacional, ligação, propostas apresentadas, e são indicadores de ranking, indicadores de vendas, né? Quanto que você vendeu. Semanal também, é uma daily meeting, é uma weekly meeting, também para fazer a mesma coisa aqui. Melhor caso, pior caso, bateu a meta ou não, porque aprendizados da semana do grupo, reajustar meta para a próxima semana. Mesma coisa aqui, entendeu? Você acompanha diariamente, chega aqui no final da semana ou no começo da semana, cada um compartilha e é rápido isso aqui, pessoal. Vocês têm que passar para a equipe de vocês que tem que ser rápido, rapidinho, cara. Em um minuto, melhor caso, em um minuto, pior caso, e bateu a meta, não por quê? Se você não alinhar dessa forma, o corretor vai querer contar tudo o que que ele fez naquele dia. Ah, e o fulano falou isso, aquilo, acaba virando uma reunião de fofoca, ou acaba virando uma sessão grupal de psicologia, e não é isso, tá? É simplesmente, qual foi teu melhor caso? Esse, vendi tal coisa, fiz tal reunião, maravilha. Qual que é o teu pior caso? Não consegui ligar para todo mundo. Uma venda que estava para fechar, perdi. Bateu tua meta? Sim, não. Sim, não. Por quê? Ok. Aí tu pode perguntar, e esse pior caso, por que que aconteceu isso? Acabou. 3, 4 minutinhos por cada um. Você tem uma equipe com três, tu fez em
15, 20 minutinhos dessa reunião, tá bom? A weekly meeting já é um pouco mais demorado, porque tu vai falar sobre a semana, e depois vem mensal, que é o monthly, eu nem sei escrever isso aqui, galera, monthly meeting, acho que é assim. Mesma coisa, melhor caso do mês, pior caso do mês, bateu a meta ou não, cada um. Depois, aprendizados do grupo, batimos ou não a meta, realinhamos meta para o próximo mês. Entendeu? Dessa forma que vocês vão ter essa rotina. E tem mais rotina aqui, pessoal, tá? Qual que é outra rotina que vocês têm que ter aqui? Diária. Deixa eu ver uma parada aqui. Semanal. Pescagem. O que que é a pescagem? Vão olhar, vai, você vai ouvir ligações gravadas, vai entrar em uma reunião com o vendedor, vai revisar propostas, vai olhar o CRM. Para quê? Em busca de erros, para chamar o corretor e dar um feedback sanduíche. É muito importante, a gente não faz microgestão, galera. Você não fica no pé do cara 24 horas por dia. O momento que você chama ele para conversar é. Opa, o que que deu aqui? É aqui, na Daily Meeting. Aí tem a Weekly Meeting, que você conversa com eles grupalmente, e tem a Monthly Meeting, que vocês conversam com eles grupalmente. Mas algo que vocês têm que fazer, que eu sugiro fazer semanalmente, é a pescagem. Você olhar para cada um dos corretores e procurar algum erro que eles estão fazendo. Alguma coisa errada, algum erro para chamar ele e dar um feedback, para melhorar. Entendeu? Então as coisas que vocês podem olhar são isso aqui. Se ele está deixando de cumprir com alguma dessas coisas. Tá bom? Uma coisa que você pode prestar também atenção é aqui, ó. Chega no horário nas reuniões. Muito importante chegar no horário nas reuniões. Muito importante você ser exemplo, chegar no horário das reuniões. Eu, Franklin, muitas vezes não sou um exemplo nisso. E eu sei que isso afeta a minha liderança. O líder tem que ser o exemplo máximo daquilo que ele está fazendo. Tem que tentar ao máximo ser o cara que representa todo aquele processo, aquele playbook. Tá? Eu sei que a gente comete erros, a gente não é perfeito, mas a nossa intenção de líder tem que ser essa, ser o cara que cumpre com todas as atividades, tá? Então a pescagem, pessoal, é uma outra atividade, tá? Mensalmente vocês devem fazer, semanalmente outra coisa que vocês podem fazer é isso aqui, ó. Semanalmente ouvir ligações ou gravações de reuniões online, ouvir em grupo e dar feedback. Isso aqui melhora muito o desempenho da equipe. Vocês analisar em equipe, ligação ou reuniões, se vocês estão fazendo reunião online para vender, que eu acredito que façam. Nesse método de vendas que eu estou compartilhando com vocês, dá para fazer isso, tá? Porque é muita venda online. Vocês vão pegar e vão ouvir em grupo ligações ou gravações e reuniões online e dar feedback. Porque ali vai ter provavelmente um corretor que entrega um super resultado e provavelmente vai ser o cara que mais segue o processo.
Eu tenho um corretor que não era corretor antes, ele veio, entrou, seguiu o método, é um dos que mais segue o método e adivinha, é um dos que mais vende. Nessas gravações é onde você tem o cara no campo de batalha e tu pode usar ele como exemplo para treinar outros corretores. Para mostrar, ó, galera, esse cara tá vendendo bem porque, olha, ele tá seguindo certinho o processo. Aí tu pega uma gravação de alguém que não tá dando resultado, você escuta em grupo e você vai dando feedback em grupo para que todos possam ouvir isso. Isso aqui é poderosíssimo, galera. Por isso que eu sugiro fazer semanalmente, no começo, pelo menos, quando você está treinando essa equipe, tá? Mensalmente, o que que eu recomendo fazer? Coaching individual. Tem coisas que até eu, até você sabe que a gente não quer falar em grupo para as pessoas. Então, pelo menos uma vez por mês, senta com o teu liderado e faz um coaching individual. Franklin, como que eu faço um coaching individual? Tem processo, tem método. Você não pode chegar e tem uma figura, uma de autoridade que você tem que passar, um papel de empatia que você tem que gerar na pessoa. Lá no método, na minha mentoria FVI, a gente ensina como fazer coaching individual com cada corretor. Aqui agora eu não consigo te mostrar, porque não dá, já está acabando o nosso tempo, tá? Mas o coaching individual é muito importante para treinar a pessoa. Muitas vezes você tem um bom corretor na tua frente, um cara que tem ambição, ele tem metas, ele se esforça para aplicar o processo, é um cara 10 e não entrega resultado. Tem alguma coisa travando ele. Como diz o Pablo Marçal, ele tem algum bloqueio, tem que destravar algum bloqueio dele. E é num coach individual que você consegue identificar isso e dar uma orientação para ele. Muitas vezes as pessoas não querem se abrir grupalmente. E no individual, uma vez por mês, você chama o cara, chama o corretor, senta e aplica um processo de coach. Lembrando, pessoal, não é qualquer tipo de conversa. Tem um método para você conseguir fazer a pessoa se abrir, ser honesta contigo, onde você consegue traçar um plano de ação com ela e ter um acompanhamento depois com ela para isso, tá bom? Então, coach individual é muito importante. E aí, além disso, algo que você vai fazer mensalmente, mas você tem que distribuir isso no mês, né? É o feedback 61 sanduíche. O que é isso, pessoal? Seis orientações positiva para uma orientação orientação negativa. Prestem muita atenção nisso. Quem aqui gosta daquele amigo chato que vive pegando no teu pé? Quem aqui gosta daquela esposa ou marido que vive reclamando e pegando no pé? Quem aqui gosta daquele chefe que só aponta os teus defeitos? Você é um cara esforçado, mas ele só vive pegando no teu pé, te incomodando com os teus erros. Quem é que gosta desse tipo de relacionamento? Eu acho que 99,9% das pessoas não gostam disso, só os sádicos devem gostar, né? Claro, porque é chato pra caramba conviver com alguém assim. Agora, como é que Franklin, então, eu dou um feedback para minha equipe? Como é que eu vou ser um líder que não quer fazer todo mundo feliz, mas ao mesmo tempo que eu tenho que cobrar, exigir? Como é que é isso? Tem um cara que é o Lozada. Cadê aqui o Lozada, chileno? Quer ver, ó? Feedback 61. Aqui, ó. Não, como é que é? Cadê o cara aqui? Esse cara aqui, ó. Marcial Lozada. Esse cara era um matemático do Chile e ele fez todo um estudo aí, matemático, e chegou nessa conclusão aqui, pessoal, que a forma ou a proporção ideal para você manter um funcionário, manter um corretor
motivado, mas não dentro de uma zona de conforto, é 6 orientações positivas para uma orientação negativa, não seria negativa, construtiva. Entendeu? É você, dentro de um mês, ter uma proporção onde você vai falar, apontar 6 coisas positivas que o teu corretor fez e, dentro dessa proporção, uma orientação construtiva que você captou aqui da pescagem. Se achou algum erro, alguma coisa aqui, você vai lá e dá uma orientação. Dessa forma, você tem um equilíbrio entre você estar falando coisas positivas e você estar também cobrando, exigindo do cara. Porque se você só exigir, só incomodar, só pegar no pé, o cara vai pular fora. Agora, se você só passar a mão na cabeça dele, só agradar, o cara vai se conformar, vai entrar numa zona de conforto e não vai nem te respeitar direito. Então, essa é a proporção correta. Eu aplico isso hoje. Antigamente eu anotava 6-1. Eu acho bom. Hoje eu faço intuitivamente, eu mais ou menos dentro da minha cabeça, com a prática já desenvolvi uma habilidade de, opa, já tô dentro dessa proporção, então não anoto mais, mas no começo eu sugiro anotar. E tem algo interessante aqui, pessoal, que se você não consegue seguir essa proporção, talvez aquele colaborador não deveria estar contigo. Se você treinou ele, se você está fazendo daily meeting, weekly meeting, monthly meeting, você está fazendo pescagem, você está fazendo coach individual e você está tendo que dar 3 orientação construtiva para 6 orientação positiva e não sai disso, talvez é um sinal de alerta que aquele corretor ele não está no momento ideal para trabalhar contigo. Então, além disso, de servir para manter um bom equilíbrio, manter o cara motivado e manter o cara entendendo que ele precisa melhorar, isso aqui te serve como indicador para você ver se aquele corretor ele realmente deveria estar na sua equipe ou não, tá? E como é que eu faço, Franco, o feedback de orientação construtiva, que é o sanduíche? Da seguinte forma: por que que é um sanduíche? Aponta algo positivo que o corretor fez. Específico, tem que ser específico, pessoal. Olha, essa venda aqui onde você falou, eu tô dando um exemplo, tá? Essa venda aqui onde você falou isso aqui, cara, perfeito, maravilha. Eu gosto muito de trabalhar com você por causa disso. Então, positivo. Aí depois vem o quê? Vem o ponto de melhoria. Construtivo. Aí você aponta, fulano, e tem que ser específico, pessoal. Específico. Fulano, eu estava aqui revisando XYZ coisa, eu encontrei esse ponto aqui, ó. Um exemplo, teu CRM não está completo. Falta isso, 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 isso. E aí você vai, eu não vou explicar agora para vocês toda o passo a passo exato do feedback sanduíche, porque é uma aula. Lá na mentoria FVI existe uma aula de 2 horas para você aprender a fazer isso. Mas eu vou trazer o conceito para vocês. Por que que é um feedback sanduíche? Você aponta algo positivo, você aponta a coisa construtiva que você quer que ele melhore, e você encerra, você fecha com algo positivo novamente. Sempre específico, tá? Sempre específico. Isso aqui funciona muito bem, pessoal. Tu vai lá, chama o cara, aponta algo positivo específico, o cara fica feliz, você traz algo e você gera empatia, você quebra aquela barreira inicial, você traz algo bem específico do que você precisa que ele melhore, você faz ele se comprometer a melhorar. Tu tem que deixar o colaborador, o corretor tem que se comprometer a melhorar e tem que definir uma ação para melhorar.
e você vai fazer acompanhamento para saber se ele melhorou. Então é assim, o corretor tem que se comprometer que vai melhor, que não vai mais acontecer isso aqui. Ele vai ter que falar para você um plano de ação do que ele vai fazer e você vai ter que fazer um segmento para garantir que ele fez. E aí você fecha com um feedback, com algo específico positivo novamente. Por isso que se chama sanduíche. Positivo, construtivo, positivo. O cara sai do encontro desse bem, ele não recebeu um xingão, ele não foi desrespeitado, você não faltou com respeito com ele não teve o ego dele ferido, né? Isso existe hoje em dia. E você tem um cara comprometido a melhorar em uma coisa específica que você viu que ele precisa melhorar. Olha que legal isso aqui. Interessante, né? Outra coisa, pessoal, na rotina mensal, melhorar argumentos. Melhorar argumentos. Argumentos que eliminam objeções. Então você tem que ter uma rotina mensal onde vocês melhoram os argumentos das objeções. E vocês têm que ter uma rotina mensal para atualizar processos no playbook de vendas. O playbook de vendas de vocês, pessoal, não tem que ser algo estático, congelado, não tem que ser os 10 mandamentos escritos na pedra. O playbook de vendas tem que ser atualizado até com mais frequência, mas põe aí que uma vez por mês você tem que juntar a tua equipe e atualizar as boas práticas do processo de venda. Porque coisas novas vão surgindo. Tem novos argumentos para eliminar a objeção, tem algum novo processo que você viu ou quer testar, ou testou no teu processo, na tua equipe e viu que funcionou, você adiciona ali. Tem um novo fluxo de segmento que você quer testar, depois ver se funcionou, funcionou, você joga ali. Tem algum material novo que você criou, que o vendedor, que o corretor tem que usar, tem que adicionar no playbook de vendas. Então, o playbook de vendas é um Google Docs que você atualiza ele mensalmente, com as boas práticas. Fechou? E é isso aí, galera. Alejo, quem mais tá aqui? O DZ. O que vocês acharam? Massa, né? Muito bom. E agora, como de Sensacional. costume, legal. E você que está na mentoria, Alejo, você vai ter acompanhamento, cara, que a gente vai te pegar na mão e vamos te ajudar a implementar tudo isso aí, tá? Oh, legal. Tem coisas que eu não passei aqui que não dá tempo, é como que eu contrato um corretor, como que eu encontro um corretor que vai se adequar ao meu playbook, que vai seguir com todas essas boas práticas. Tem tudo isso aí. E agora eu vou pro presente. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Yo doy fe de lo que está diciendo Franklin. Soy uno de los 5 vendedores de Aí, ProInvest. é isso aí, Diego. Sospechei que Uno de los top 3. no dos top 3. Exatamente. O Diego que está aqui, Así, pessoal, ele é um desses corretores que está dentro desse processo. Desde quando, Diego, estás com ProInvest nesse processo? No par de meses já, ¿verdad? hace 3 años. Ah, con el proceso, sí, claro, no. Y con los últimos 2 proyectos lo cumplimos. Últimos dois, desde junho de 2024. Não? 23? Doi- 23, Dois 23, anos já. 23. Olha aí. Que legal, hein? Nossa, 2 anos. Tempo, hein? Muito legal. E tem coisas que eu passei aqui que a gente vai trazer. Tem novidades, na verdade, que eu vou trazer para a equipe do Diego, que eu não coloquei aqui, que eu vou testar e depois eu trago para vocês. Eu vou mandar aqui, ó, no chat. Quem quer ter esse material, eu estou mandando o link aqui. Completem, completem o formulário que vai abrir, tá? Completa o formulário
e na página de obrigado vai aparecer esse mapa mental que eu construí com vocês, que a gente construiu aqui. E como eu sempre falo, lá a gente pede uma nota, um feedback, sejam brutalmente honestos. Realmente eu preciso de um feedback real de vocês para saber no que eu posso e devo melhorar. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula semanal aqui no Zoom. E quem não viu ao vivo vai ficar gravado, vai lá para o YouTube. Mas lembrando que o presente, que é o material que eu crio aqui, só recebe quem participa ao vivo comigo, tá? Então procurem na bio do meu Instagram o link para você, ou aqui no YouTube também, se você está vendo essa gravação, vai ter o link para você se inscrever na live semanal, ou aqui embaixo, provavelmente aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai estar ali o link para você se inscrever na live semanal, na aula semanal e poder ter acesso a esse material, tá? Porque tem que estar ao vivo para ter acesso. Se você não está inscrito, se você está vendo no YouTube, não está inscrito, clica em se inscrever aqui embaixo e dá um like aí para ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso aí, pessoal. Valeu, uma boa sexta-feira e nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais.